Direito eleitoral. 1. Fontes do direito eleitoral. Primeiro, fontes específicas. 1. Resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. São normas de caráter infralegal e regulamentar, por meio das quais o TSE dá cumprimento à legislação infraconstitucional. Atribuição normativa pelo artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Características: fonte formal, institui normas gerais e abstratas. Fonte direta, trata exclusivamente de direito eleitoral. Divergente, primeira posição, fonte primária, inova na ordem jurídica e não apenas regulamenta a legislação eleitoral. Segunda posição, fonte secundária, interpreta e regulamenta a legislação infraconstitucional, não podendo inovar na ordem jurídica majoritária. 2. Medida provisória eleitoral. Vedada medida provisória sobre direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Expressa previsão constitucional, artigo 62, inciso 1 da Constituição Federal. 3. Consultas. Atribuição conferida aos tribunais regionais eleitorais e ao Tribunal Superior Eleitoral. Questionamentos em matéria eleitoral e deve se referir a um caso concreto propriamente. Autoridades competentes. TSE, formuladas por Autoridade da Jurisdição Federal, órgão nacional de partido político. TRE, formuladas por Autoridade Pública, partido político. Esses três são a aplicação de normas específicas ao direito eleitoral. Dois. Princípios do direito eleitoral. A. Princípio da lisura das eleições. Eleições impõem a atuação ética, correta e proba dos atores envolvidos no processo eleitoral. B. Princípio da celeridade eleitoral. Decisões eleitorais devem ser imediatas, preferencialmente anteriores à data da diplomação. C. Princípio da anualidade eleitoral. Artigo 16 da Constituição. Importante: lei que alterar o processo eleitoral tem vigência imediata. Eficácia, porém, após 1 ano da data de sua vigência. É garantia fundamental e cláusula pétrea. Aplica-se à alteração de jurisprudência eleitoral. D. Princípio proporcional majoritário e majoritário. Sistema eleitoral majoritário. Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Essa maioria pode ser simples ou relativa,
obtiver o maior número de votos apurados, excluídos os votos brancos e nulos, aplicado para senador e prefeito, igual ou menos de 200.000 eleitores. A absoluta, atingir mais de metade dos votos apurados, excluídos os votos brancos e nulos, aplicado para presidente, governadores e prefeito, mais de 200.000 eleitores. Sistema eleitoral proporcional. Maior importância ao número de votos válidos do partido político, aplicado para deputado federal, deputado estadual e vereador. Princípio da moralidade eleitoral. Artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Exige-se conduta ética e moral para concorrer a cargos políticos eletivos. Lei complementar determinará condutas que impedem o candidato de ocupar um cargo político para o qual foi eleito por imoralidade. F. Princípio da soberania popular. Soberania. Poder supremo que o Estado possui dentro dos seus limites territoriais e internacionalmente, não sujeição a nenhum outro poder no âmbito internacional. Formas de exercício. Diretamente, referendo, plebiscito e iniciativa popular. Indiretamente, através de representantes eleitos. G. Princípios republicano e democrático. Poder político. Divisão funcional em esferas de competência e divisão geográfica de poderes. Divisão funcional. Teoria da separação dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Divisão geográfica. Pacto Federativo, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A Justiça Eleitoral, embora estruturada nos Estados-membros e Distrito Federal, integra a esfera federal de competências dentro do Poder Judiciário. Dois. Capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral ativa. Possibilidade de a pessoa participar do processo democrático, seja por intermédio do voto, seja diretamente em casos de plebiscitos, de referendos ou de iniciativa popular. E a capacidade eleitoral passiva remete à ideia de elegibilidade. O cidadão deverá preencher os requisitos de elegibilidade e não poderá incidir em alguma das hipóteses de inelegibilidade. Ativa. Alistamento e voto obrigatórios, maiores de 18 anos e menores de 70. Alistamento e voto facultativos, analfabetos, maiores de 70 anos, adolescentes entre 16 e 18 anos. Alistamento e voto não permitidos, estrangeiros e conscritos. Exceção: português. Única exceção de estrangeiro com direitos políticos no país, que, embora aqui permaneça definitivamente, não quer a naturalização.
quase nacionalidade ou brasileiro equiparado. Passiva. Condições de elegibilidade. Requisitos positivos. Legislação infraconstitucional poderá estabelecer outras condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Filiação partidária. Ativa. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. 21 anos para juiz de paz. São as idades mínimas. Passiva. Hipóteses de inelegibilidade. Requisitos negativos. Disciplinados na Constituição e em leis complementares. Segundo, condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Cargos privativos. A. Presidente e vice-presidente da República. B. De presidente da Câmara dos Deputados. C. De presidente do Senado Federal. D. De ministro do Supremo Tribunal Federal. E. Da carreira diplomática. F. De oficial das Forças Armadas. G. De ministro de Estado da Defesa. Português equiparado. Mesmo tratamento do brasileiro naturalizado, desde que atendidos os requisitos. Aferida na data do registro da candidatura. Pleno exercício dos direitos políticos. Aferido na data do registro da candidatura. Casos de perda e suspensão. A. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Perda. B. Incapacidade civil absoluta. C. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. D. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição. E. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Alistamento eleitoral. Aferido na data do registro da candidatura. Domicílio eleitoral na circunscrição. Lugar em que a pessoa mantém vínculos políticos, sociais e econômicos. Não se confunde com as regras do Código Civil. Manter domicílio na circunscrição por, pelo menos, 6 meses. Aferido na data do pleito. Filiação partidária. Não há candidaturas avulsas ou independentes. Aferida na data do pleito. Idade mínima. Regra. Aferida na data da posse. Exceção.
cargo de vereador aferida na data do registro da candidatura. A emancipação civil não tem qualquer efeito sobre a condição de elegibilidade da idade mínima. Terceiro, inelegibilidades. Inelegibilidade. Fundamentos da inelegibilidade: probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Momento de aferição das causas de inelegibilidades. Pedido formal de registro da candidatura. Classificação. Inelegibilidade absoluta. Implica a inelegibilidade para qualquer cargo político. Inalistáveis, que são os estrangeiros, conscritos, privados dos direitos políticos, absolutamente incapazes. Analfabetos. Inelegibilidade relativa. Implica a inelegibilidade apenas para certos cargos. Inelegibilidades por motivos funcionais. Inelegibilidades reflexas. Inelegibilidades por motivos funcionais. Reeleição. Apenas mais um mandato subsequente no Executivo. A. Não há limites para o Legislativo, inclusive cabendo candidatura do ex-Executivo. B. O vice não está impedido de concorrer ao cargo de titular, caso esteja no segundo mandato consecutivo como vice. C. O exercício por sucessivas vezes do cargo na qualidade de vice é vedado. D. Vedação ao prefeito itinerante ou prefeito profissional. E. O falecimento do cônjuge não afasta o impedimento em razão do terceiro mandato familiar consecutivo. Inelegibilidades reflexas. Apenas em relação ao presidente da República, ao governador de estado e do Distrito Federal e aos prefeitos. Não se aplica quando o parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Desincompatibilização do titular do cargo 6 meses antes do pleito evita o impedimento do parente. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Súmula vinculante 18. Mas o falecimento afasta até 6 meses antes do pleito. Afasta. S6 do TSE. Três. Organizações da Justiça Eleitoral. Organização da Justiça Eleitoral. Órgãos da Justiça Eleitoral: Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais. Características da Justiça Eleitoral:
Justiça especializada. São órgãos federais. Estrutura piramidal e hierárquica. Inexistência de magistratura própria na justiça eleitoral. Periodicidade da investidura dos juízes. Princípio da temporalidade. Período de investidura de 2 anos, permitindo-se apenas uma recondução consecutiva. Atinge todas as instâncias da justiça eleitoral. Magistrados da justiça comum, estadual e federal acumulam a função. Advogados podem continuar exercendo a advocacia. Cidadãos nas juntas eleitorais. Organização e competência definida por lei complementar, exigência constitucional. Divisão territorial para fins eleitorais. Função administrativa, função jurisdicional, função normativa, função consultiva. Circunscrição eleitoral. Área geográfica de um Estado membro da Federação. Zonas eleitorais. Para cada município, há uma zona eleitoral. Em determinados locais, como capitais, é natural a constituição de mais de uma zona eleitoral dentro de determinado município. Para cada zona, há um juiz investido na função eleitoral. Seções eleitorais. Divisões administrativas das zonas. Locais em que ocorrerá o registro dos votos no dia das eleições. Quatro. Coligação e federação partidárias. Quarto. Coligação partidária. Conceito: agrupamentos transitórios de partidos políticos criados com o objetivo de disputar as eleições. Não possui personalidade jurídica e atua perante a justiça eleitoral como se fosse um partido. Usará obrigatoriamente a legenda de todos os partidos sob sua denominação. Verticalização das coligações partidárias. Emenda Constitucional número 52 de 2006. Não se aplica, ou seja, não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Emenda Constitucional número 97 de 2017. Coligações apenas nas eleições majoritárias, não se aplicando para eleições proporcionais. Deputado federal, deputado estadual e vereador. Quinto, federação partidária. Lei 9.096 de 95, artigo 11-A. Integrada somente por partidos com registro definitivo no TSE. Registro da federação perante o TSE. Partidos devem permanecer filiados por, no mínimo, 4 anos. Abrangência em todo o território nacional. Pode ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Funciona como se fosse uma única agremiação partidária, aplicando-se todas as normas regentes do funcionamento parlamentar e da fidelidade partidária.
5. Ações eleitorais. 6. A IRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Visa impedir o registro da candidatura, falta de condições de elegibilidade, inelegibilidade ou não apresentação dos documentos necessários ao registro da candidatura. 7. A IGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Visa apurar o abuso de poder político ou econômico nas eleições, capazes de afetar a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. 8. A IME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Visa invalidar diplomas quando houver a prática de abuso de poder econômico, de corrupção ou de fraude durante o processo eleitoral e manter a normalidade e a legitimidade do exercício do sufrágio. 9. Representação para apuração de arrecadação e de gastos ilícitos. Visa apurar a arrecadação ilícita de recursos eleitorais e de gastos eleitorais fora do que permite a lei das eleições. 10. RCED, Recurso contra expedição de diploma. Cabível nos casos de inelegibilidade superveniente e nos casos de inelegibilidades constitucionais, não preclusivas e desrespeito às condições constitucionais de elegibilidade, porque são matérias não preclusivas. 5. Lei das Inelegibilidades. Lei Complementar 64 de 90. 11. Inelegibilidades absolutas. LC 64 de 90. Artigo 1º. São inelegíveis. 1. Inciso 1. Para qualquer cargo. Alínea A. Os inalistáveis e os analfabetos. Alínea B. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais, que haja perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Alínea C. O governador e o vice-governador de Estado e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente
e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato, para o qual tenham sido eleitos. A linha D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada, procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha E. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, pelos crimes. Item 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Item 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Item 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. Item 4. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Item 5. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. Item 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Item 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Item 8. De redução à condição análoga à de escravo. Item 9. Contra a vida e a dignidade sexual. E item 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. A linha F. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. A linha G. Os que estiverem ou os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. A linha H. Os detentores de cargo na administração pública, direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha I. Os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração
ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. A linha J. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. A linha K. O Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A linha L. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. A linha M. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. A linha N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável, para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. A linha O. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. A linha P. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22. A linha Q. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos.